O Internacional já está em Criciúma, onde enfrenta o São Paulo nesta quinta-feira no estádio Heriberto Wilson pelo Campeonato Brasileiro. E terá desfalques importantes de última hora. O atacante Lucas Alário ficou em Porto Alegre em função de uma lesão no ombro que teve na partida contra a equipe do Delfim pela Copa Sul-Americana. Maurício segue de fora e a equipe terá algumas alterações em relação ao time que venceu o Delfim no estádio Alfredo Jaconi. Outra ausência aqui em Criciúma é o técnico Eduardo Cudê, que não apareceu junto com a delegação. Entretanto, a direção dá a justificativa. Cudê ficou um dia a mais com a família, que vai para a Argentina ainda no final desta semana. A gente fala também a respeito do ambiente da chegada da delegação, que teve o apoio de centenas de torcedores aqui na cidade de Criciúma e não teve o retorno no momento em que os jogadores desceram do ônibus. Depois, o atendimento acabou sendo feito. Na preparação para a Copa América, Ener Valencia marca um gol contra a Bolívia e Johnny se destaca em amistoso contra a seleção brasileira. As datas dos jogos contra o Rosário Central pela Copa Sul-Americana também foram conhecidas. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 12 de junho de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta quarta-feira, tá? Vamos começar falando sobre a chegada colorada aqui em Criciúma e das novidades que pintaram desta chegada por aqui para o jogo de quinta-feira contra a equipe do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, tá? Eu já estou aqui no hotel da delegação colorada e algumas ausências foram sentidas, desfalques que o Inter vai ter para a partida contra o São Paulo. Maurício segue com um trauma no joelho, a gente já dizia que era a tendência que ele não viajasse aqui para Criciúma em função dessa pancada que ele recebeu ainda pela Copa Sul-Americana contra o Real Tomayapo e em função disso ele está fora da partida, não veio. A tendência é que ele possa voltar, por exemplo, para o jogo contra o Vitória em Salvador ou para o jogo contra o Corinthians, que vai acontecer em Florianópolis, mas ainda não está recuperado e é desfalque para enfrentar a equipe do São Paulo. Outro desfalque, e este importante para o técnico Eduardo Cudê, é o atacante Lucas Alário. Lucas Alário sofreu uma lesão no ombro na partida contra o Delfim, tanto na comemoração do gol dele contra o Delfim, como também em um lance onde ele se tromba com o zagueiro. Ele já vinha sentindo dores no local, acabou ficando de fora dessa viagem aqui para Criciúma. Desfalques que impactam no time titular. A gente pode projetar uma equipe do Internacional sem esses dois jogadores da seguinte forma: Fabrício no gol, a dúvida na lateral direita ela existe, entre Bustos e Malo. Na zaga, Vitão e aí Fernando ou Robert Renan. E na lateral esquerda, a dúvida, pode jogar o René, pode jogar o Bernabé, pode jogar até mesmo o Robert Renan. No meio campo, Fernando ou Thiago Maia, ou seja, do meio para trás, muitas dúvidas no time do Inter. Mas do meio para frente o time está bem encaminhado, com Bruno Henrique, Arangues e Wanderson, Alan Patrick e Luca na frente. O Luca vai ganhar a oportunidade entre os titulares a partir da ausência do Lucas Alário em função desta lesão no ombro, tá? Quem não esteve também aqui em Criciúma é o técnico Eduardo Cudê. Ele não chegou com a delegação colorada. E depois o Inter veio dar uma explicação no bastidor em relação ao porquê o Cudê não veio para Criciúma. Ele vai chegar aqui na delegação, no Hotel da Concentração, no final da manhã dessa quinta-feira. Ele está em Porto Alegre neste momento e a justificativa é que Cudê pediu mais um dia para passar com os familiares, mais uma noite para passar com a sua família, com sua esposa, com seus filhos que vieram da Argentina ao longo desses últimos dias. E a explicação é: a família do Cudê vai embora de Porto Alegre para a Argentina amanhã. Então ele pediu para passar mais uma noite com a família e aí vem de manhã para Criciúma para se juntar à delegação. Essa é a explicação oficial que é dada pelo Internacional pela ausência de Cudê. Ele não está em Criciúma, mas vai chegar no final da manhã desta quinta-feira aqui na cidade de Criciúma, tá? Interior de Santa Catarina. Avançando na pauta, eu quero trazer um pouco do ambiental da chegada da delegação aqui em Criciúma, tá? A gente registrou tudo isso ao vivo no A Hora da Dupla KTO. O desembarque dos jogadores do ônibus e as centenas de torcedores que estavam em frente ao hotel esperando, e muitos deles ficaram horas esperando na frente do hotel, esperando para bater uma foto, esperando para receber algum tipo de carinho por parte dos jogadores, tá? E isso não aconteceu no momento do desembarque. Os jogadores passaram reto e foram direto para o hotel. Depois, eles fizeram uma ceia e alguns deles voltaram para atender os torcedores. Primeiro um grupo de 3 jogadores, Rômulo, Fabrício e Antony. Esses 3 jogadores atenderam aos torcedores aqui do lado de fora.
E aí, por último, o Alan Patrick. Ele saiu da ceia, atendeu alguns torcedores aqui no saguão do hotel, e aí olhou pro lado de fora, viu que os torcedores estavam ali e resolveu ir atender. Foi ali, atendeu alguns torcedores, voltou pro hotel, e aí a galera que estava aqui saiu, enfim, bem satisfeita. No começo estavam bem chateados com a postura dos jogadores, depois ficaram bem satisfeitos, mas houve essa situação do ambiente colorado aqui em Criciúma, que depois os torcedores foram, enfim, atendidos pelos jogadores. Quero falar a respeito de amistosos na preparação para a Copa América, tá? Porque o Ener Valencia, por exemplo, entrou em campo contra a Bolívia. No último jogo do Equador contra a Argentina, o Ener Valencia havia começado no banco. Hoje ele começou como titular e abriu o placar do Equador na vitória sobre a equipe da Bolívia pelo placar de 3-1. Marcou o primeiro gol o Ener Valencia. O Equador ganhou e o Ener Valencia é titular, capitão, principal jogador quase da equipe do Equador, tá? Além disso, um outro jogador que não é do Inter, mas que interessa muito ao Inter, isso que eu vou trazer, é o Johnny. O Johnny, que joga pela seleção dos Estados Unidos, foi titular no amistoso anterior da seleção dos Estados Unidos quando perdeu, foi goleada para a equipe da Colômbia. Hoje começou no banco e entrou no segundo tempo. E assim, o Johnny jogou demais contra a seleção brasileira, tá? Entrou muito bem o Johnny, marcando, se apresentando, tocando, bom passe. Jogou muito o Johnny, que vem uma crescente muito grande já do Betis da Espanha. E por que isso interessa ao Internacional? Porque o Inter tem 20% do Johnny. Então, assim, quanto mais o Johnny se destaca em vitrines internacionais, quanto mais o Johnny se destaca para o público mundial, em um jogo contra a seleção brasileira, obviamente, tinha os olhares do mundo inteiro, mais isto é bom para o Internacional, porque mais aumenta a possibilidade do Johnny ser vendido pelo Betis para um grande clube de futebol europeu. A gente sabe que o Atlético de Madrid, por exemplo, está monitorando a situação do Johnny. E se o Johnny for vendido, 20% é do Internacional, porque o Inter manteve 20% dos direitos econômicos do jogador a partir de sua venda. Então é muito importante o Johnny se destacar como vem se destacando, e hoje fez uma baita partida no segundo tempo, entrou muito bem contra a seleção brasileira. Por último, eu quero falar sobre duas situações. A primeira, vazou a camisa número 2 do Internacional, tá? Que deve ser lançada ainda neste mês de junho. Uma camiseta branca que tem uma listra vermelha no meio. A Adidas apostou em visuais e modelos diferentes nessa temporada, né? A camiseta titular com a manga branca, a camiseta reserva com essa listra vermelha no meio, que não lembro de haver na história recente do Internacional. E essa camiseta vai ser lançada ao longo do mês de junho. Comenta aí embaixo se você gostou, curtiu, não curtiu essa nova camiseta do Internacional. E uma última informação é sobre Copa Sul-Americana, porque a Conmebol divulgou as datas dos jogos contra o Rosário Central. 16 de julho acontece a partida lá em Rosário. E 23 de julho o jogo da volta, que vai acontecer no Beira-Rio, muito provavelmente, tá? 16 de julho e 23 de julho, os dois jogos pela Copa Sul-Americana. Tem um detalhe aí, porque haviam jogos de Campeonato Brasileiro marcados para essa data. Esses jogos precisarão ser transferidos. Fortaleza, por exemplo, o Inter ia enfrentar no dia 23 de julho no Beira-Rio. Isso não vai mais acontecer. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar as odds de Inter e São Paulo nessa quinta-feira. Odds onde o Inter não é o favorito, de acordo com a KTO, para este confronto, tá? Odd do Internacional é de 2,85. O empate está pagando 3,1. E o São Paulo está pagando, deixa eu abrir aqui direitinho, o São Paulo está pagando 2,62. 2,85 para o Inter, 3,1 para o empate, 2,62 para o São Paulo. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!